Darwin sabia que a luta pela sobrevivência não coloca simplesmente vizinho contra vizinho. Ele foi o primeiro a compreender o quão complexas são as relações entre as plantas, insetos e outros animais. Para explicar o que eu quero dizer, preciso voltar para minha fazenda em Suffolk. Darwin nunca fez esse experimento, mas descreveu o pensamento por trás dele. Para mim é o suficiente para que eu possa realizá-lo com a ajuda do meu amigo Dolly. É por aqui. Nesse carrinho de mão há uma coisa não muito comum. São alguns ninhos de abelha para o meu próximo experimento. É um experimento que Darwin não teve oportunidade de realizar. Então pode ser que não dê certo, mas não envolve apenas abelhas. Vai ser divertido. Por aqui, Dolly. Está bem. O experimento começa com uma sugestão curiosa. O número de gatos de uma fazenda afeta a quantidade de trevos vermelhos encontrados nos campos mais próximos. Aparentemente, gatos e plantas não têm nada em comum. Mas se você procurar um pouco mais, como Darwin fez, você vai começar a perceber que a vida se conecta de maneiras curiosas. Gatos comem ratos, é claro. O menos óbvio é que os ratos podem destruir colmeias e devorar as jovens abelhas. Então Darwin percebeu que quanto mais gatos houver na área, mais ratos serão devorados. Logo, mais colmeias sobrevivem. Mas isso não é tudo. O trevo vermelho só é polinizado com a ajuda das abelhas. Daí a previsão de Darwin. Quanto mais gatos houver na área, maior a quantidade de trevos vermelhos. Pronto, vamos tirar essas aqui. Coloco onde? Coloca essa aí na ponta. Estamos colocando essas colmeias aqui porque fica mais perto do celeiro, porque é lá que vivem os gatos. As colmeias foram colocadas perto dos gatos para que eles espantem os ratos. E os ratos invadem as colmeias e depois se alimentam das abelhas jovens e é por aí. Se estiverem perto dos gatos, eles vão espantar os ratos e aí as abelhas estarão a salvo. Essa é a teoria. Essa é a teoria. O primeiro conjunto de colmeias próximo ao celeiro deve permanecer intocado. Vamos colocar outras colmeias em um campo o mais longe possível dos gatos. Toma, coloca essa daquele lado ali. Pode colocar no meio. Eu vou colocar essa aqui na ponta. Tudo bem. Esse é o segundo lugar. Agora vamos colocá-las aqui da mesma forma que fizemos com as outras. A única diferença é que aqui não tem gatos. Então essas colmeias provavelmente serão atacadas pelos ratos. Mas não é tão simples assim. Aqui tem raposas, corujas e vários outros predadores, arminhos, doninhas. Então vamos ver. A principal diferença entre esse lugar e o outro é a ausência de gatos. O nosso experimento só vai dar certo se algum rato entrar em uma das colmeias voluntariamente. Para nos certificarmos, nós capturamos um e mostramos uma colmeia para ele para ver o que aconteceria. Pronto, está na hora de conferirmos as colmeias. Essas estão perto dos gatos. O que eu estou procurando é algum vestígio de ataques de ratos. Vamos dar uma olhada na primeira colmeia. Algumas abelhas estão colocando a cabeça para fora, nenhum sinal de ratos. Era para ter excrementos ou vestígios de madeira moída por aqui. Deixa eu ver. Estão muito ativas, alvoroçadas porque eu as perturbei. Vamos para o número 2. Também tem abelhas aqui, nenhum sinal de rato. Eu esperava que houvesse excrementos. Já essa daqui... essa tá cheia de abelhas. Ou esses ratos são muito preguiçosos, ou os gatos fizeram seu trabalho aqui. Agora vamos para o campo longe do celeiro. Aqui quase não tem gatos. Deixa eu ver essas aqui.
É. Muito bem. Não são tantas como nas que estão perto da fazenda, mas ainda estão aqui. Interessante. Essa aqui está limpinha e arrumada. As abelhas se mantiveram bastante ocupadas limpando suas colmeias. Então, nós não vemos sujeira aqui. Essa está suja e com pouca atividade. Tcharam! Colmeia vazia. Completamente morta. Completamente morta. Ah, essa aqui ainda está ativa. É isso aí, uma colmeia saudável. Não tem muitas abelhas, mas elas ainda estão por aqui. Essa aqui está totalmente vazia. E agora? Foi ou não foi um rato que fez isso? Tem muita sujeira aqui e o mato está muito alto. Parece uma casa abandonada. Tem até... o que parece ser excremento seco de ratos. Infelizmente, para nossas amigas, esse foi o fim da linha. Os resultados são esses. Lá no campo, uma colmeia pereceu, enquanto que no celeiro, todas as 3 estão prosperando. É claro que não se pode esperar muito de um experimento em pequena escala, mas me parece que a previsão de Darwin estava correta. O número de gatos influencia, sim, o sucesso das abelhas e, consequentemente, a quantidade de trevos vermelhos. Quem diria? Como Darwin escreveu, quão complexas e inesperadas são as ligações e relações entre os seres orgânicos que precisam lutar juntos. Com seus experimentos, Darwin reuniu evidências poderosas para sua teoria da evolução. Mas ele conhecia bem o ponto fraco dos seus experimentos. A habilidade que as sementes possuem de viajar o mundo. A diversidade da vida. A luta pela sobrevivência. A evolução das novas espécies. O ponto fraco da teoria de Darwin é o tempo que leva para tudo isso acontecer. Ele sabe que a evolução caminha em marcha lenta. Se não houvesse tempo suficiente, sem os milhões e milhões de anos que se passaram, a evolução simplesmente poderia não ter acontecido. Darwin precisava descobrir a verdadeira idade da Terra. Por sorte, sua casa se situava à beira da South Downs. E essa era a prova geológica que poderia salvar sua teoria. No século XIX, os cientistas já tinham mapeado as formações rochosas da Grã-Bretanha. Eles descobriram que as colinas do sul e do norte eram, na verdade, uma antiga montanha de calcário com aproximadamente 80 quilômetros de extensão. O golpe de mestre de Darwin foi tentar calcular quantos anos levou para que essa enorme montanha de calcário sofresse erosão e se transformasse nessas belas colinas que vemos hoje. Se Darwin conseguisse fazer isso, ele descobriria a idade desta parte da Inglaterra. Tá apertando muito aqui, cara. Aperta atrás aí também. Para ajudá-lo a descobrir o ritmo da erosão, Darwin começou a se interessar pelas falésias. É por isso que eu estou aqui com uma dúzia de guardas costeiros e com Rory Mortimer, professor de geologia da Universidade de Brighton. Temos uma falésia de 50 metros, mais ou menos, aqui. Vamos descer 50 metros. Numa espécie de elevador do tempo, observando as chamadas enquanto descemos. É que nem uma máquina do tempo? É, fantástico. Não é a primeira vez que você faz isso, não, né? Não. É a sua primeira vez? É a minha primeira vez. E eu estou nervoso. Os porcos vão sentir vão falta mesmo. de você. Calma aí. Na época de Darwin, as estimativas da idade da Terra variavam muito.
Baseando-se na leitura bíblica, alguns teólogos acreditavam que a idade da Terra não passava de 6.000 anos. Mas Darwin sabia que era mais do que isso. Ele e a maioria dos geólogos vitorianos suspeitavam que a Terra fosse bem mais antiga. Era difícil saber ao certo, mas isso não deteve Darwin. Olha, Rory, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que o primeiro amor de Darwin foi a geologia e não a biologia. Ele era um bom geólogo. Na verdade, ele vinha a falésias como essa para entender o tempo geológico. Estamos entre 6 a 10 metros abaixo da falésia. O que isso representa? Bom, o caminho que percorremos corresponde a uns 100.000 anos da falésia. Está vendo? Temos aqui essas belas faixas de rocha em camadas horizontais ao longo da falésia. Cada faixa representa talvez 20.000 anos da história da Terra. Então, essa falésia aqui guarda muito tempo com ela. Os geólogos modernos usam métodos sofisticados de datação para analisar o calcário entre as faixas de rocha. Darwin não possuía nenhum desses métodos para datar as rochas. Ao invés disso, ele usou sua genialidade e a velocidade com a qual o mar erodia o calcário. Como pode ver, essa é uma bela falésia branca. Incrível. Dá para ver que há muitas rachaduras. O mar vem, quebra na base da falésia e provoca erosão. Então o mar vai devorando as rochas lentamente. Isso, e os cálculos, mesmo na época de Darwin, eram feitos com base nessas falésias. Darwin usou esses cálculos para calcular a velocidade da erosão na paisagem do sul da Inglaterra. Darwin fez uma estimativa da erosão do calcário, aproximadamente 2,5 centímetros a cada século, e aplicou a antiga montanha de calcário que um dia existiu. Agora ele poderia calcular quanto tempo levaria para que o mar erodisse a superfície. Foi assim que ele calculou. Se o mar erode 2,5 centímetros de calcário em 100 anos, então para erodir 1,5 km, o mar vai precisar de mais de 6.300.000 anos. Para erodir uma montanha de calcário de aproximadamente 78 quilômetros, leva muito mais tempo. Quase 50 vezes mais tempo, na verdade. E o tempo total, 306.662.400 anos. Darwin estimou que o sudoeste da Inglaterra teria, no mínimo, essa idade. E o resto do planeta deve ser ainda mais antigo. Na verdade, cientistas modernos descobriram que a Terra tem pelo menos 4 bilhões de anos. Com o brilhante cálculo de Darwin, ele tinha tudo o que precisava para que sua teoria funcionasse. Tempo suficiente para que a evolução acontecesse. Mesmo com todos os elementos científicos em seu favor, Darwin ainda precisava de um elemento essencial: a confiança para levar suas ideias ao público. Desde o começo de seu trabalho, Darwin se preocupava com a reação científica e religiosa. Quando ele primeiramente reconheceu a força da evolução, ele escreveu: "É como confessar um assassinato." Sua esposa, Emma, não tinha dúvidas sobre a principal vítima. Faltava Deus na vida de seu marido. Ela temia que ele estivesse se arriscando à danação eterna. Pense como deve ter sido difícil para os dois. Apesar de Emma amar o seu marido, ela era uma cristã devota e se preocupava com o rumo que os trabalhos tomavam. Então, como eles procediam? Evitavam o assunto e sentavam noite após noite neste cômodo para jogar gamão, sem nem mencionar a evolução. Bem típico de Darwin, ele mantinha o registro de cada jogo. Eu me pergunto como Darwin conseguiu juntar tanta evidência que apoiasse sua teoria e ainda assim relutava em publicar seu trabalho. Então eu perguntei ao professor David Cohn. Ele escondeu sua teoria. Ele a manteve em segredo por muitos anos. Ele só contou a uma pessoa durante 15 ou 16 anos sobre a seleção natural. Sabe, a face tranquila da natureza esconde por baixo uma guerra de todos contra todos. E parte do seu trabalho como expoente dessa teoria era fazer com que as pessoas compreendessem a relação entre a harmonia da natureza e a beleza, a diversidade e a luta individual pela sobrevivência que acontece ali embaixo entre todos os organismos. O que Darwin descobriu na seleção natural foi uma lei que explica a origem das espécies, a origem da adaptação, em outras palavras, a diversidade da vida. E isso tira
Deus da jogada. Da mesma maneira que a descoberta da gravidade tirou das mãos de Deus o controle sobre a queda de uma pena.